Então eu quero começar falando primeiramente da oração de Jesus. Eu posso dizer da oração que os discípulos pedem que Jesus os ensine. A oração de Jesus, ela também ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. É a oração mais conhecida e a mais recitada pelos cristãos do mundo inteiro. Ela foi ensinada por Jesus aos seus discípulos como um modelo para a oração cristã. Então a oração do Pai Nosso, ela é uma oração de adoração, de confiança, de entrega, de arrependimento, de perdão e proteção. É uma oração que ela pode ser recitada em momentos de alegria ou tristeza e que nos ajuda a nos conectar com Deus de forma profunda e significativa. Só que mais do que isso, também a oração do Pai Nosso, ela carrega em si um conteúdo didático, ou seja, quando Jesus ele ensina os discípulos a orarem da forma como nós vemos registrados no Evangelho de Mateus, ali que nós temos o texto na íntegra, né? Você tem uma síntese muito curtinha em Lucas, mas na verdade o texto que nós temos acesso, que é o mais integral, vamos dizer assim, o maior, está no Evangelho de Mateus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que ali não há apenas ensinando-nos a orar, não existe apenas a questão do ensinar a orar, mesmo sendo uma oração que está sendo ensinada. O que eu quero dizer com isso? É que por trás disso existem ensinos sobre a realidade do reino de Deus. Vamos dizer que a oração de Jesus ela codifica princípios da espiritualidade do reino de Deus do que é a vida em comunidade. Era comum os mestres ensinarem os seus discípulos a orarem, era comum os mestres transmitirem um legado de oração para os seus discípulos. E a oração que nós comumente dentro da tradição chamamos de Pai Nosso é um modelo de oração como essa. Então eu queria fazer com vocês, lógico, eu não vou fazer uma análise muito extensa desse texto, até porque a gente tem outros tópicos a abordar na aula. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês nesse texto. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 9 ao 13, onde se encontra essa oração. Ok? Vou esperar você abrir a sua Bíblia aí. Enquanto isso, eu te situo onde está essa oração dentro do Evangelho de Mateus. Primeiramente, ela se dá num contexto maior, que é o contexto do Sermão do Monte. Ou seja, o Sermão do Monte, ele abrange o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Com isso, o que nós vamos perceber? Que ali, dentro do chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, nós temos a síntese de toda a religião de Jesus, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nos mostra o que é o reino de Deus. Então é mais ou menos assim. Se você pensasse em Jesus como tendo uma religião, qual é a religião de Jesus? A religião de Jesus é o reino de Deus. E como é que eu vivo essa religião de Jesus, ou como eu vivo esse caminho de Jesus? Eu prefiro até mais do que utilizar a palavra religião, eu prefiro utilizar a palavra caminho. Como eu vivo o caminho de Jesus? Você quer viver o caminho de Jesus? Você quer entender o modo de se viver na sua jornada, na sua trilha com Jesus? Estude o Sermão da Montanha. Ele vai te dar todo o ensino ético, ou seja, todo o modo vivendes, todo o modo como você deve viver, todo o modo como você deve caminhar e praticar a vida de Cristo em você. E dentro do Sermão do Monte nós encontramos esse parágrafo que, na verdade, ele abrange praticamente o capítulo 6 inteiro, mas eu vou reduzi-lo
há uma conversa de Jesus que ele começa lá no verso 1 dizendo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então você percebe que Jesus ele começa falando sobre espiritualidade, ele começa falando sobre piedade, sobre prática de vida, sobre como nós vivemos a nossa relação com Deus. Então ele começa primeiro tocando no primeiro ponto sobre o socorro que damos aos necessitados. Aqui na nossa versão é usada a palavra esmola. Porém, essa é uma prática no judaísmo conhecido como tzedakah. Tzedakah é quando você socorre pessoas necessitadas, quando você ajuda uma pessoa. Então ele está falando sobre essa prática que é uma prática do judaísmo, que inclusive faz parte da lei, da Torá, é um mandamento divino sobre o socorro ao necessitado. Então ele está falando como se deve fazer, ele confronta os religiosos dos seus dias, porque eles fazem isso de uma maneira que visam a serem reconhecidos e vistos pelos homens como pessoas piedosas. Então Jesus ele critica duramente essa prática. E ele fala, quando você der uma esmola, ou seja, quando você ajudar uma pessoa em necessidade, quando você fizer uma tzedakah, um ato de justiça, que a sua mão esquerda ignore o que faz a tua direita, ou seja, que você nem fique pensando sobre isso, sabe? Que você apenas cumpra o seu dever, faça isso e continue a sua vida. Para que isso seja algo que esteja diante de Deus, não diante dos homens. E aí ele vai dar continuidade, e ele vai falar exatamente sobre oração aqui, a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí que ele fala sobre essa questão de orar, da prática, dos religiosos dos seus dias que oravam em pé nas sinagogas, exatamente como se eles expressassem uma aparência de profunda piedade, de profunda devoção a Deus. Ou seja, eles faziam atos externos para mostrarem o quão justos, ou o quão santos, ou o quão homens de Deus, vamos dizer assim, eles eram. E na verdade Jesus ele fala que a oração ela está atrelada a um relacionamento de intimidade, está atrelada a um relacionamento de proximidade. Tem um livro nas Escrituras que é o Cântico dos Cânticos. Ele é um livro que nos fala profundamente sobre oração, mas as metáforas e a imagem desse livro falam sobre sexualidade. Quando você lê o Cântico dos Cânticos, você vai ver a grande parte das metáforas, das falas que são usadas dentro desse livro, são falas eróticas, são falas que falam da intimidade de um homem com uma mulher. Por quê? Porque a sexualidade é o ato mais íntimo que existe na dimensão humana enquanto pessoas físicas, vamos dizer assim, enquanto do aspecto biológico, do aspecto relacional. A sexualidade é o ato de maior intimidade entre duas pessoas. Por isso, nas Escrituras, a sexualidade é considerado algo sagrado. E aí ele usa o autor do Cantares, não é? Ou do Cântico dos Cânticos, ele se utiliza dessa imagem exatamente para nos jogar na perspectiva da oração, do relacionamento com Deus.
Assim como a sexualidade é o ato de maior intimidade entre dois seres humanos, a oração ela é o ato de maior intimidade entre nós e Deus. É onde nós nos colocamos diante de Deus, onde nós nos apresentamos como realmente somos diante de Deus. E Ele se apresenta a nós, Ele se revela a nós. Todas as vezes que nós oramos, mesmo que você não tenha consciência disso, ainda que não seja nenhuma consciência intelectual, até mesmo espiritual, mas todas as vezes que oramos, Deus se apresenta a nós. Ele está diante de nós e nós diante dele. Nós estamos face a face com Ele. E isso foi nos dado acesso por meio da morte e da ressurreição de Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 18, 17 em diante, ele fala que Cristo abriu o caminho que nos dá acesso à sala do trono. E aí o autor aos Hebreus fala em Hebreus 10, 19, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, que era a sua própria carne, ou seja, que a morte de Jesus nos deu esse acesso ao Pai. Então, nós oramos, nós estamos diante de Deus e Ele está diante de nós. E quando Jesus fala aqui de entrar no quarto, é exatamente para falar desse aspecto de intimidade, desse aspecto de individualidade, de pessoalidade que carrega a oração. Logicamente que aqui não estamos falando de uma regra que você deve orar apenas dentro de um quarto, que a sua oração ela só terá esse caráter de intimidade se for dentro de um quarto. Não. A palavra tameion aqui, a palavra grega tameion, pela qual é traduzido como quarto na nossa língua, ela pode também indicar a nossa interioridade, ou seja, que o orar é o entrar para dentro de nós, é um olhar para dentro do nosso próprio coração, para dentro da nossa própria vida. Ou seja, você pode estar ali num trem, num ônibus, você pode estar ali numa fila de banco e você pode estar orando. E a sua oração, e esse orar, ele não vai acontecer de uma forma onde você vai colocar a mão para cima, pronunciar palavras em alta voz, não. Mas você pode estar nesses ambientes, até mesmo numa sala de aula de repente, e você se voltar para dentro de você, e você buscar a Deus dentro de você, entendeu? Esse aspecto desse voltar-se para dentro, é isso que Jesus está dizendo. Entrar no quarto, fechar a porta e ficar diante do Pai. Ou seja, voltar-se para o lado de dentro, para o lugar secreto, o lugar onde só você e Deus se comunicam, se relacionam. E aí ele continua no verso 7 dizendo: E orando não useis de vãs petições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ele cita aqui os não-judeus, os gentios, por quê? Porque eram comuns nos rituais pagãos eles se utilizarem de palavras que, vamos dizer assim, eles consideravam palavras-chave, palavras específicas, palavras que eles acreditavam que tinham um poder mágico, vamos dizer assim. As religiões pagãs do Antigo Oriente, e até hoje você vai ver que se utiliza de rituais de palavras específicas, e essas palavras elas são repetidas, enfatizadas, como que dizendo que aquelas palavras elas carregam um poder específico. E ele fala que os gentios, ao fazerem isso, primeiro, eles não têm noção do que eles estão fazendo, e isso soa apenas como palavras sem sentido, porque na verdade nós não podemos nos relacionar com Deus de uma forma ritualística. O que Jesus está condenando aqui, né, não é nem condenando, mas ele está falando para não imitar aquele comportamento, porque na verdade não é a forma de se relacionar com Deus. Na verdade ele está corrigindo uma prática de espiritualidade. Ele está falando, olha, não faça como os gentios, não usei de vãs repetições, ou seja, não ore de uma forma ritualística, não faça da oração
um rito, embora a gente tenha dentro da liturgia, do conceito de liturgia, dentro da tradição cristã, a oração como um rito, né? Um rito é uma expressão da alma. Mas ele estava dizendo assim, não faça disso algo impessoal. Ele estava dizendo, esses que não conhecem a Deus, quando oram aos seus deuses, às suas divindades, aos espíritos em que eles acreditam, né? Porque ele está falando dos gentios. Está falando, olha, essas pessoas, elas oram sem saber para quem, elas pronunciam palavras que elas acreditam serem mágicas, terem algum poder de invocação, mas não há intimidade, não há proximidade. É esse o ponto que Jesus quer tratar. E aí você pode me perguntar, como você pode acreditar que seja isso? Pelo fato da primeira fala, da primeira frase da oração de Jesus. Quando ele nos ensina a orar, ele fala, vocês devem orar assim, Pai Nosso. Em hebraico, Avinu, ok? Pai Nosso, Avinu, Nosso Pai. Ou seja, a relação, chamar Deus, o Eterno, chamar aquele que o seu nome é impronunciável, aquele ao qual o seu nome é santo, ao qual ele é o mistério absoluto. Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. E a relação, então, ela deixa de ser uma relação formal, ritualística, para ser uma relação de intimidade, de proximidade, entendeu? O verso 8 ele fala, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que vocês peçam. Ele também, aqui, ele trata de uma segunda questão. A primeira, no verso 7, de não transformar a oração em algo impessoal, em algo sem sentido, em algo mecânico, em algo puramente ritualístico. E a segunda, de não se relacionar com Deus como se fosse uma relação de troca, uma relação de barganha, onde eu faço um sacrifício a Deus para que Ele me recompense com tal coisa, ou seja, eu tento comprar a bênção de Deus. Com isso você vai perceber muito do que se faz dentro da religião evangélica ainda hoje, dentro do cristianismo hoje, está fora daquilo que Jesus ensinou. Porque você vê sendo ensinado sobre barganhar com Deus. Se você fizer a campanha tal, se você fizer tais dias, se você for e aceitar tal desafio financeiro e vir à frente, ofertando 1.000, 10, 15 mil reais, entendeu? Tudo isso é uma forma de baalismo. Baalismo era a religião dos cananeus, né? Eles adoravam a Baal. Então, o culto a Baal era um culto predominante na cultura cananeia. Então, a religião era chamada de baalismo. O que nós vemos hoje muitas vezes é um baalismo evangélico, onde nós fazemos trocas e barganhas com Deus. E é exatamente sobre isso que Jesus ele faz a crítica aqui, que não é o modo como se relaciona com Deus. E aí no verso 9 ele diz, portanto, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E aí ele faz dois adendos, um adendo na verdade no final, o verso 14 e 15 que ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então você percebe aqui que ele faz essa nota falando exatamente sobre relacionamentos. Relacionamentos com Deus,
relacionamentos com o próximo. Então, qual é a maneira que nós nos relacionamos com Deus? Não é de maneira impessoal, não é de maneira fria, não é de maneira comercial, não é numa relação de troca, mas numa relação de intimidade, numa relação de filiação. Vocês orarão assim: Pai Nosso. Então ele ensina a nos chamar a Deus de Pai. Porém, você vai ver que mesmo chamando a Deus de Pai, dentro dessa perspectiva da intimidade, mas também somos remetidos à grandeza da santidade e da majestade de Deus, porque ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele nos mostra que a nossa relação com Deus ela deve ser uma relação de intimidade, de proximidade, de saber que nós estamos conectados a Ele, que nós existimos nele, nele nos movemos, como disse o apóstolo Paulo em Atos 17, quando ele estava ali na cidade de Atenas, na Grécia, para aqueles gregos. Não só saber que estamos nele, mas saber que nós temos uma relação de filiação, que nós estamos conectados, que a vida que nós temos provém dele e que nós vivemos nele e que nós temos acesso a ele, temos acesso a poder falar, a ouvir, a expor a nossa necessidade, a nossa vida. É uma relação de intimidade, de profundo amor, de profunda afeição. Mas ao mesmo tempo, esse é o Deus que está nos céus, que é soberano, que é o Senhor, que reina sobre tudo e sobre todos, que governa todas as coisas e cujo seu nome é Santo, Santo, Santo. Ao mesmo tempo, nessa primeira sentença, entendemos que a oração ela deve nos levar a uma profunda intimidade, mas ela deve nos levar também a uma profunda reverência. O nosso olhar para Deus e o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de profunda intimidade, mas ao mesmo tempo é um relacionamento de profunda reverência, de profundo temor. Porque quando ele fala o teu nome seja santificado, isso nos remete ao texto de Isaías, onde os seres celestiais, onde Isaías tem uma visão do trono de Deus, e há seres celestiais ali que estão em volta do trono, que a função deles é adorar aquele que está sentado no trono, mas eles não são capazes de olhar para o alto, de descobrirem o seu rosto. Eles adoram ao Eterno com os seus rostos, com os seus corpos cobertos, ou seja, que há um profundo temor, uma profunda reverência, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então eu posso dizer que existem dois conceitos teológicos aqui por trás, que é a imanência de Deus. Imanência fala de Deus, de um Deus relacional, de um Deus que nós podemos falar, podemos ouvir, podemos conviver, podemos compartilhar um do outro. Mas ao mesmo tempo nos remete à experiência de um Deus transcendente, de um Deus que é o totalmente o outro, de um Deus que está para além da realidade de todas as coisas. Por isso eu disse que a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração, ela é um ensino sobre a realidade de quem Deus é, de quem nós somos e da nossa missão. Entendeu? Em segundo lugar, ele fala o quê? Venha o teu reino. O conceito de reino de Deus é um dos conceitos centrais, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A temática do reino de Deus é uma temática que predomina toda a história da salvação nas Escrituras Sagradas. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele momento na história onde o Senhor governará todas as coisas por meio do seu ungido. É isso que diz a literatura profética do Antigo Testamento.
E é esse o anúncio de Jesus e esse é o anúncio dos apóstolos, que um dia todas as coisas estarão submetidas ao governo de Deus. Nós vivemos em um mundo que está distante da realidade de quem Deus é, um mundo que se afastou de Deus, um mundo onde a vontade de Deus ela não é realizada, ok? E nesse mundo onde a vontade de Deus não é realizada, esse mundo ele se torna um mundo hostil a Deus. E Deus está trabalhando para que este mundo retorne a ser submisso a Ele. Ou seja, Ele possa ter o controle de todas as coisas, ser Senhor sobre todas as coisas. É aquilo que Paulo diz no cântico, no texto ali de Filipenses capítulo 2, né? Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia será o dia onde o seu reino estará implantado, ou seja, que os anseios dos filhos de Deus, os anseios daquele que reconhece a Deus como Pai, é que um dia a sua vontade, o seu reino se estabeleça e que a sociedade ela se torne uma sociedade justa, uma sociedade perfeita, uma sociedade transformada dentro dessa nova realidade de Deus. E aí, por que ele fala, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu? Exatamente porque essa é a perspectiva do reino. Quando o reino ele se manifesta, a vontade de Deus é feita. Logicamente que o reino é uma esperança que nós chamamos de esperança escatológica, uma esperança que aponta para o futuro. Mas esse reino de Deus, ele foi inaugurado em Jesus. Quando Jesus ele falou, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. Muitos comentaristas dizem que esta fala de Jesus se refere a ele. Quando Jesus entra na história humana, o reino de Deus é inaugurado, essa era escatológica é inaugurada. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando de escatologia e acho que escatologia aponta para o fim dos tempos. Não, o fim dos tempos começou na encarnação. A era escatológica, ela se inicia com o aparecimento de Cristo. Quando Jesus inicia, quando Jesus aparece dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, antes dele João Batista anunciando, proclamando essa mensagem, é dizendo o quê? Agora, o tempo do fim chegou. Então, há 2000 anos nós estamos no tempo do fim, mas nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no momento onde o reino de Deus se manifestou. E o que Jesus fala? Que o reino de Deus, nas suas parábolas, né, nas suas inúmeras parábolas que ele fala sobre o reino, ele fala o quê? Que esse reino é como uma semente. Uma semente que o homem lançou em terra e foi dormir e quando acordou ela já havia crescido e se expandido. Então o reino de Deus ele está se movendo entre nós, ele está acontecendo. Tudo o que está acontecendo no mundo, todos os movimentos de Deus são movimentos para que o seu reino se manifeste de forma definitiva na história. E onde o reino de Deus se manifesta, a vontade de Deus é feita. Onde a vontade de Deus é feita, o reino de Deus se manifesta. Entendeu? Então, se eu resolvo nesse momento aqui, onde eu estou, eu resolvo obedecer a Deus, eu resolvo aclamar a Deus e reconheço como Pai, eu reconheço no Filho o Messias, o Senhor, o Salvador, o ungido de Deus, aquele que é o cumprimento da palavra profética do Antigo Testamento, da Torá. Se eu reconheço tudo isso e eu passo a viver a minha vida nos moldes de Jesus, a partir do ensino de Jesus, o reino de Deus se manifestou aqui. Por quê? Porque eu passei a obedecer à vontade de Deus. Eu permiti que a vontade dele se tornasse real e se manifestasse na minha vida. Aonde há alguém que se submete ao senhorio de Deus, onde há alguém que passa a viver essa justiça, essa vida com padrões de acordo com o Evangelho de Jesus, ali o reino de Deus está se manifestando. Ainda que de forma micro. Mas o micro em cada vida, daqui a pouco irá manifestar o macro. Então é disso que ele está falando aqui no verso 10. E aí ele fala do pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante,
que ele começa falando sobre o nosso olhar para Deus, sobre o reino de Deus. Todo o nosso olhar ele está na nossa relação com Deus nessas duas primeiras sentenças. Na terceira ele passa para a questão do pão, a questão da nossa sobrevivência. Ou seja, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que Deus, que nós nos relacionamos com Deus, que nós precisamos almejar o reino de Deus, que o nosso anseio, o anseio do nosso coração é para que o reino de Deus se manifeste. Mas ao mesmo tempo que nós estamos atrelados com a realidade do reino, também Deus está preocupado, entre aspas, né? Porque Deus não se preocupa, mas está na agenda de Deus cuidar das nossas necessidades físicas, cuidar das nossas necessidades pessoais. O pão nosso dá-nos hoje. O que é o pão? É todo o suprimento que eu preciso. Desde o pão físico, desde o pão que é o meu alimento, o pão que é a minha vestimenta, o pão que é a minha moradia, mas o pão que supre as minhas necessidades emocionais, o pão que é o afeto, o pão que é o suprimento das minhas carências, o pão que é esse amor sem medida que abarca tudo aquilo que me supre, tudo aquilo que me coloca em estado de prosperidade ou de bem-estar, está atrelado ao pão. O pão é a dádiva da terra, mas o pão, na verdade, ele é a manifestação da graça de Deus. A terra nos dá o pão, né? Este mundo material nos dá o nosso suprimento material, mas na verdade, quem nos dá o verdadeiro pão, como disse Jesus no Evangelho de João, é o Pai. E essa experiência de ser suprido por Deus, de saber que Deus supre todas as coisas, faz com que a gente se coloque no nosso lugar e nós coloquemos Deus no lugar que Ele merece, o lugar de honra. Nós sabemos que eu posso trabalhar, que eu tenho que me esforçar, mas que todo sofrimento, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. E aí, das necessidades físicas, passamos para as necessidades emocionais. O verso 2 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele atrela esse assim, ele explica no verso 14 e 15 que eu recebo o perdão de Deus à medida que eu perdoo pessoas. Melhor dizendo, eu me aproprio do perdão de Deus à medida que eu perdoo pessoas. O perdão de Deus ele está estendido a todos. E na cruz, esse perdão vai ao encontro de todos. Porém, eu só me aproprio, eu só passo a vivenciá-lo, experimentá-lo na minha vida quando eu perdoo. Eu perdoo e eu recebo e me aproprio desse perdão. Esse perdão, ele traz o que? Cura para o meu coração. Esse perdão de Deus, ele traz o que? Ele traz alívio para as cargas da minha vida. A ideia é que eu vou me sentir bem, eu vou me conectar com Deus, eu vou receber da vida de Deus à medida que eu vou me desatando de todas as coisas que me embaraçam na minha vida, de todas as coisas que se tornam peso, de todas as coisas que se tornam fardos. Se eu não abrir mão destas coisas, eu não posso experimentar a vida de Deus. Então eu vou me desfazendo do que é bagagem desnecessária, e o perdão ele está atrelado a isso. Quando eu perdoo o outro, eu me livro de todos os sentimentos, amarguras, de toda a bagagem desnecessária e permito que esse perdão de Deus, que se manifesta em amor, em bondade, em misericórdia, em paz no meu coração e na minha mente, invadam a minha vida e se tornem uma proposta libertadora. Então, nós perdoamos, nós damos e nós recebemos. Nós recebemos e doamos. E aí,
já que o primeiro aspecto da oração do Pai Nosso está atrelado à nossa relação com Deus, o segundo aspecto, as nossas necessidades pessoais, o terceiro, as nossas emoções e os nossos relacionamentos, o quarto está atrelado ao mundo, à sociedade em que vivemos e ao conflito que nós estamos envolvidos. O verso 3 diz: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, não permita que as ciladas, que as armadilhas da vida, elas nos envolvam, que nós não sejamos enlaçados pelas seduções. E onde as seduções, onde as tentações acontecem? No mundo, na vida. As tentações elas estão atreladas à nossa própria carne, mas elas estão atreladas aos objetos de sedução que existem no mundo. E aí ele fala: livra-nos do mal. Aqui a palavra do mal seria mais coerente no texto grego dizer do maligno. Não é do mal no sentido de um mal externo, de um mal impessoal. Não, aqui o mal ele é personificado. É personificado como agentes da maldade. Me livre do maligno. E esse maligno, ele pode estar se referindo a pessoas, as pessoas que arquitetam e projetam o mal, ou pode estar referindo-se do maligno no sentido de ações espirituais, de forças espirituais da maldade. Mas aqui não é uma força impessoal, não é um mal impessoal, ele é um mal pessoal, é o maligno. Independente se esse maligno ele é um maligno humano ou um maligno de uma perspectiva espiritual. Livra-nos do maligno. Por quê? Porque o mundo é teu, Senhor. Porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória. Ou seja, a oração do Pai Nosso, ela começa nos ensinando sobre encontrarmos ou nos relacionarmos com Deus como um Pai, mas ela se encerra fazendo com que a gente reconheça toda a grandeza, toda a majestade, toda a santidade, todo o poder de Deus e todo o domínio de Deus sobre todas as coisas. Amém?